Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Bom, o assunto de hoje surgiu de um jeito muito diferente. Na semana passada, eu recebi 3 directs que tinham assuntos de pessoas que queriam ajuda. E aí eu falei, nossa, mas esses assuntos são perfeitos para esse momento de quarentena, né? Que deve estar acontecendo bastante coisa semelhante a isso. Eu vou fazer uma enquete então no meu Stories. E aí eu fiz uma enquete, coloquei lá os 3 assuntos para as pessoas votarem. As pessoas votaram em 2, empatou perfeitamente. Eu falei, bom, vou fazer uma segunda enquete. E aí esses 2 assuntos empataram de forma técnica. Um assunto teve um voto a mais do que o outro. E aí então eu decidi que essa semana eu falaria sobre esses 2 assuntos. Aí primeiro a gente vai falar hoje então no Stories aqui sobre o assunto vencedor. E na quinta-feira eu coloco no Stories o segundo assunto. Mas esse mesmo vídeo e esse mesmo áudio vai aparecer no podcast. Então, quem me acompanha todas as terças e quintas lá no podcast já sabe, nas plataformas Apple, Google e Spotify. Vai aparecer então primeiro para você o assunto maturidade nos relacionamentos, como parar com as brigas. E depois esse assunto que eu estou tratando agora, que é carência afetiva e controle da ansiedade nos relacionamentos. O assunto que perdeu foi ciúmes, tá? Então a gente não vai falar de ciúmes essa semana. Se você também está me acompanhando pelo YouTube, você já sabe, se não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, aperta o sininho e dá o like aí no vídeo para que o YouTube saiba que esse assunto é importante e ele distribua para mais pessoas. Então vamos lá falar primeiro sobre esse assunto carência afetiva e controle da ansiedade. Tem muita coisa dentro desse título que foi pedido, né? Na verdade, os títulos nem foram pedidos, é porque dentro da história que as pessoas contam, eu sei o que é que elas estão querendo e aí eu pontuo. É isso que você estava buscando? E a pessoa, era perfeito, era isso mesmo que eu não sabia dizer o que era. Então a gente vai até conversar sobre o que é esse não saber dizer o que é. Então vamos lá. Carência afetiva. Primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: todo mundo tem alguma carência. Todo mundo tem algum nível de carência em alguma área da sua vida. Todo mundo é emocionalmente carente em algum ponto da sua história. A diferença que faz uma pessoa ser carente de uma pessoa que é a carente afetiva, que é o que se chama tecnicamente a carente afetivo, é o grau, é o nível, é a distância entre eles, tá? Então vamos dizer que a gente tem um grau de carência baixo, absolutamente controlado. A gente tem um grau de carência moderada, no qual a pessoa é consciente de que ela tem essa carência, mas ela se perde, se embanana ali um pouco na hora de controlar. E a gente tem um super nível bem alto de carência, que é a carência afetiva. A carência afetiva, ela tem vários aspectos que podem estar relacionados até lá nos primórdios da vida da pessoa, tá? E não é exatamente um tema que se trate aqui com a gente, porque aqui a gente só vai até a carência moderada, tá? E sem trauma, porque aqui a gente trata sobre desenvolvimento humano e treinamento. Outros profissionais tratam esses níveis mais altos de carência. Mas o que é uma pessoa que é carente afetivamente? Quais são os sinais que ela traz? Isso eu vou deixar para você saber identificar se você é uma pessoa que está nesse grau tão alto de carência ou se você se relaciona com uma pessoa que tem esse grau alto de carência. Uma pessoa que é carente afetivamente, ela tem uma má modulação, né? Um grau muito alto de medo de rejeição, de medo da vida, de perder o relacionamento dela. Ela tem muito medo de não se adaptar aos lugares aos quais aquele relacionamento precisaria estar inserido, então ela fica insegura e ela começa a tentar de alguma forma trazer para ela, chamar atenção para ela as situações
e em geral se fazendo de vítima, sempre com um olhar negativo sobre tudo que está acontecendo, que é para fazer com que a pessoa fique cada vez mais retraída e não queira participar daquela situação. Isso quando ela é um carente afetivo que tem um grau de dominação, de manipulação, né? Ou quando ela não tem grau nenhum de manipulação, ela vira um ser absolutamente vulnerável. Então ela pode ser manipulada por alguém. E isso é super perigoso. Todos os dois são perigosos, né? O carente afetivo que sabe manipular, que sabe usar isso, quanto o carente afetivo que é vulnerável e vira uma vítima de um manipulador, tá? Então isso é bem perigoso, digamos assim. Ele tem uma autoimagem muito desregulada e tem um senso de inferioridade muito grande, tá? Quando essa pessoa que é carente afetiva está se relacionando com uma pessoa que, digamos, vamos chamar ela de normal, tá? Uma pessoa normal dentro do seu grau de carência, né? Ele tá regulado, ele tá bem com o seu grau de carência. Essa pessoa que está nesse relacionamento, ela se sente extremamente cobrada. E quando ela não é um manipulador, né? Dentro desse relacionamento, quando ela é uma pessoa que está realmente tentando dar o melhor dela para aquela relação, ela está ali inteira, de verdade, sem tentar usar dessa fragilidade dessa pessoa, ela tenta muito se doar para essa pessoa e ela tenta muito ajudá-la, resolver, ela tenta dar muito carinho, tenta dar tudo, só que nunca ela vai suprir, porque essa pessoa ela tem um vazio interno muito grande e que ela precisa de tratamento, né? Daí a gente chama de pessoas que são emocionalmente saudáveis, fica muito complicado delas tentarem dar aquilo que elas não sabem dar e não podem dar para uma pessoa que precisaria, na verdade, de outro tipo de ajuda, tá? Por melhor que seja a pessoa que esteja com ela, fica muito difícil essa relação, é uma relação que esgota, cansa o outro, porque esse que é emocionalmente saudável, ele começa a perder a saúde emocional dele, porque ele precisa ser feliz para ele e ele se sente na obrigação de fazer a outra pessoa feliz. E a verdade é que ninguém faz ninguém feliz. A gente se faz feliz, a felicidade está dentro de nós. É clichê falar isso? É clichê falar isso, mas é verdade. Se você está lidando com uma pessoa que ela não sabe buscar a felicidade dentro dela, fica muito difícil. Você pode ser a pessoa mais feliz do mundo, mas ela vai te esgotar no sentido de que você, né, se você for a pessoa mais feliz do mundo e quiser ajudá-la, se obrigando a dar felicidade para ela, ela vai te esgotar e ela não vai estar satisfeita porque ela não vai se suprir nunca. Quando a gente está falando de pessoas, né? Então agora vamos falar da gente. Fala da gente, de quem pode ficar com a gente. Quem pode ficar com a gente? Quem tá na carência, que é uma carência baixa, mas que está incomodando, gostaria de mudar isso, controlar mais isso, entender melhor o que essa carência provoca e como você pode daí para frente ter uma estratégia para controlá-la mais ainda e não sentir o que você, né? Porque sentir a gente sente, tá, gente? Mas não se deixar abater ou se paralisar pelo sentimento que a carência acaba trazendo quando você está dentro de um processo de ação, né? Você está agindo e a carência vem, bate em cima de você. Aí você se sente de energia baixa e às vezes você deixa de fazer coisas que você gostaria de fazer porque você está curtindo aquela energia baixa, entendeu? E você não queria curtir essa energia baixa, você queria mesmo ir para frente, mas parou. Então você com a parte de autoconhecimento e com o treinamento, você consegue, na maioria dos momentos, regular isso, tá? E eu vou explicar por quê. E o carente moderado, a mesma coisa. O carente moderado, ele também precisa de um pouco mais de instrumentos para que ele saiba
melhor regular essa situação. E aí, quando a gente está falando disso, a gente está falando de que tipo de técnica, do que a gente está conversando. A gente está falando de uma técnica que se chama inteligência emocional intrapessoal. A gente tem inteligência, a gente tem múltiplas inteligências, dentre elas, né, a dos relacionamentos, as principais que regem os relacionamentos, são essas duas, a inteligência interpessoal, que é aquela de você, a sua inteligência para lidar com o outro, e a inteligência intrapessoal, que é aquela para você lidar com você mesmo, tá? Então, quando você tem essa inteligência ativada, quando você tem ela treinada, o que acontece é que você consegue nomear com clareza os seus sentimentos, você consegue compreender quando eles aparecem, por que eles aparecem e na medida que eles aparecem, qual é o grau, qual é a intensidade que eles aparecem. E você vai começar a compreender o ajuste disso dentro das circunstâncias. Ou seja, você está sentindo muito e não é adequado você trazer aquele sentimento tão alto naquele momento, você está se tornando uma pessoa inconveniente, inadequada, você vai conseguir modular isso e baixar esse nível para que você seja uma pessoa mais adequada. Eu tenho um podcast que se chama Brigando... eu só lembro da pergunta, eu lembro que era uma pergunta, como era? Brigando... controle a sua emoção, uma coisa assim. Vai lá no meu podcast que vai te chamar logo a atenção, porque é o único que é uma pergunta. Lá tem um exercício muito legal para você começar a entender como é que funciona essa história de regular os seus sentimentos, né? As suas emoções, né? Como é que você faz isso? Como é que você regula tudo isso? Então, a inteligência emocional intrapessoal, ela vem para ajudar com técnicas, né, para isso. Você conhece as suas necessidades emocionais, você sabe por que você precisa daquilo, você sabe como se nutrir para aquilo não faltar, para aquilo não virar, na verdade, um grande buraco, né? Como fica a carência, por exemplo, um dia aquela carência era só uma carência nível baixo, depois ela virou uma carência moderada, a pessoa não deu atenção, ela não foi regular, e aí uma hora virou uma carência afetiva, acabou. E aí ela perde o controle, porque virou uma necessidade absoluta, ela precisa de nutrição o tempo inteiro, só que ela não acha dentro dela, ela tem que achar em outro lugar. Então, o que a gente faz no treinamento é achar esses pontos, né, e fazer com que você entenda onde você vai procurar isso dentro de você, aonde está isso dentro de você. Que mais? Assim, vamos falar da ansiedade, né? Que aí vinha, então a gente já falou sobre carência. Como é que era? Vou pegar uma colinha aqui, porque o tema era enorme, né? Carência afetiva e cobrança, né? Já falamos, fechamos. Então, a gente já viu que quanto mais carente a pessoa fica, mais o outro que tá com ela acaba se vendo cobrado e mais ela cobra também, porque ela tá vazia, né? Então, a cobrança, um ponto de muita atenção é quando você tá com a carência moderada, a cobrança começa. Quando a carência tá baixa, você até tenta cobrar, mas você se sente meio também em dívida. Então você fala assim, não vou cobrar nada não, porque, sei lá, você raciocina antes, sabe? Você dá uns passos para trás quando a carência tá baixa. Quando a carência tá mediana, você às vezes age no impulso, vai lá e cobra e de repente você fala, puxa vida, foi mal, errei. Não devia ter feito isso. Bom, não era bem assim. Eu não gostaria de estar aqui nessa situação tendo que te cobrar, ou eu não gostaria, na verdade, de estar nessa situação de ser um cobrador. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu preciso voltar para dentro de mim e entender o que está acontecendo para eu parar de te cobrar. E aí até a gente vai analisar se na verdade é cobrança mesmo, porque você está com uma carência
é mediana, ou se é porque a outra pessoa de repente se desinteressou mesmo desse relacionamento e ela já não entrega mais o que ela entregava, ela não se dedica ao quanto ela se dedicava, porque o relacionamento tá chegando ao fim e você tá sentindo isso e achando que você tá carente, quando na verdade isso tem outro nome. E aí é uma questão de você conseguir, o que também acontece no treinamento da inteligência intrapessoal, que é você conseguir situar você com a circunstância e a realidade. Você não consegue mentir para você mesmo, você consegue enxergar a realidade exatamente como ela é. Às vezes pode ser dolorido, porque você pode lidar, por exemplo, com um relacionamento desse que você verifica, você vai para dentro de você e você fala assim, não, mas peraí, eu não tô carente não, eu cobrei porque na verdade eu achei que sempre houve isso dentro do nosso relacionamento e eu estava acostumada a ter isso dentro do nosso relacionamento, de repente isso acabou. Ah, eu descobri que não, a minha carência tá lá no nível certinho dela, é isso que tá faltando. E aí quando você descobre, você leva pro outro, aí você fala, fulano, ou fulana, né, tanto faz. Você disse que me entregaria isso, a gente combinou que dentro desse relacionamento existe mais ou menos essa troca e ela não tá acontecendo. O que que tá acontecendo que parou? Por que que a gente não tá trocando mais isso? Aí tem que ver o que que tá rolando de verdade, né? Então pronto, fechamos o carência afetiva e cobrança. Controle da ansiedade na relação. Então vamos lá. Controle da ansiedade na relação podem ser N fatores, né? Não foi me dito o que era o ponto específico desse controle de ansiedade. Mas eu imagino que a pessoa esteja falando sobre a expectativa do próximo encontro ou a expectativa do próximo passo para um compromisso maior, né? Que como tem essa palavra cobrança no meio, pode ser que esteja acontecendo aquela história de já namoro há tanto tempo, agora eu quero ser noiva e o pedido não vem, quero casar e o pedido não vem, ou quero ser assumido como namorada e o pedido não vem, enfim, qual que seja aí a relação. Pode ser isso, como pode ser a questão específica do dia a dia, né, aonde a pessoa tá, o que que tá acontecendo, por que que não me ligou, por que que não sei o quê. Então, esse tipo de ansiedade do dia a dia, primeiro eu vou explicar o que que é ansiedade, vamos voltar um passo atrás. Ansiedade, eu vou dizer pra você que é uma coisa boa, só que quando ela está controlada. Porque a ansiedade, ela é um sentimento protetivo. Quando a gente está ansioso, é porque a gente está tentando pensar numa estratégia para o futuro. E a gente faz com que a ansiedade seja regulada também com a inteligência intrapessoal. Você usa técnicas para regular essa ansiedade. Agora, isso também só consegue ser feito com pessoas que têm uma ansiedade no nível moderado. Pessoas que têm crise de ansiedade, o que é a crise de ansiedade? Como é que você sabe que você é uma pessoa que tem crise de ansiedade? Você tem sintomas corporais, tá? Não é só aquela coisa do seu cérebro não parar, porque a ansiedade moderada é aquela pessoa que o cérebro dela tá assim, parece um turbilhão, ela quer muito que aquilo aconteça logo, ela não quer que aquela coisa aconteça, tá? Então, ansiedade baixa e ansiedade moderada é a velocidade do cérebro fora do ritmo normal dele, que faz com que você fique pensando no futuro de forma positiva ou negativa, com uma expectativa, tá? E aí você vai regular isso com algumas técnicas. Quando você, então, é uma pessoa que entrou num nível de crise de ansiedade, isso já significa que você tem sintomas corporais, da calafrio, da sensação de falta de ar, da febre, às vezes tem pessoas que têm febre. Enfim, tem uma série de sintomas, né, tremedeira, aflição, enfim, tem uma série de sintomas os quais a gente não vai ficar abordando aqui, mas é só para você saber quem é você aí nessa sua ansiedade. Então vamos voltar e falar com quem é ansioso moderado e ansioso baixo.
Quem é o ansioso moderado e baixo, então são as pessoas que elas precisam regular com técnicas essa ansiedade. Quando você está com ansiedade positiva, isso significa que tá tudo legal com você, você tá indo bem com a sua ansiedade, porque você só quer, na verdade, projetar melhor o caminho para chegar onde você deseja, né? Você só tá, a sua expectativa, ela tá positiva, então tá tudo certo, ela te nutre de uma série de outras situações. Agora, quando a sua ansiedade está negativa, né, você está pensando que vai dar errado, que você tem que se proteger, que vai ter um buraco ali na frente que vai sugar tudo que você fez e tal, ou que a pessoa está te traindo, ou que a pessoa não gosta mais de você, ou que não sei o que. Quando você está com esse nível de ansiedade, a gente precisa ver o que é que está acontecendo para você acreditar que isso é real. Porque, em geral, como a gente está falando de futuro, em geral, isso é uma crença do seu presente. Você acredita nisso hoje por algum motivo. E isso faz com que você tenha medo para o futuro. Então, a gente vai descobrir o que é que está acontecendo hoje, que você acredita tanto, que a pessoa está te traindo, por que você acredita que essa pessoa não gosta mais de você. A gente vai fazer todo esse trabalho de entender quais são essas crenças e analisar o seu nível de carência, claro, né? Porque tem que fazer essa regulagem, né? Vamos botar assim. E aí tem um mosquito passando, gente, o mosquito me desconectou daqui. Um mosquito gigante. Acontece. E aí a gente regula isso, tá? E faz o treinamento da inteligência intrapessoal. Quando você faz isso, você consegue modular a sua ansiedade, entender quando ela tá vindo para cima de você de forma negativa, e você consegue dar uma parada nela e falar assim, não, peraí, vamos colocá-la do tamanho real? Porque tem isso com a ansiedade. A ansiedade, como ela está falando do futuro, a gente não sabe que tamanho tem a coisa. Então, a gente vai trabalhar de uma forma estruturada para que, além de você ter um caminho de estrutura, você tem o tamanho real do seu problema que você imagina que ele vai acontecer. E você consiga se convencer se ele vai acontecer ou não vai acontecer, quais são as probabilidades dele realmente acontecer ou não, porque às vezes é uma coisa que você disse que vai acontecer, mas não tem probabilidade nenhuma dele acontecer, e a gente também tem que entender o que é que acontece aí para você acreditar nessa probabilidade. Então tá tudo ligado à questão, né, que a gente chama de árvore das crenças. E a gente vai ver o que é que tanto você acredita que diz pra você que vai acontecer uma coisa que não tem probabilidade, que a probabilidade é zero, tá? Bom, eu acredito que então a gente já falou de todos os assuntos, né? Carência afetiva e cobrança, né? Tá resolvido, e controle da ansiedade na relação. Então, o controle da ansiedade na relação, se você tá no moderado para baixo, você já sabe que você tem que regular isso. Vai lá naquele podcast do Brigas para você ver só. Tá bem legal, tem um exercício lá que já vai te ajudar a controlar essa questão toda e vai regular bastante essa ansiedade e essa carência, porque você vai saber dar nome aos sentimentos. E aí, quando a gente dá nome aos sentimentos, às emoções, a gente sabe com o que a gente está lidando, né? Como eu expliquei no início do vídeo, tá? Eu espero que tenha ficado explicado. Qualquer coisa, me mandem direct ou façam comentários. Quem tá pelo YouTube, comenta aí no YouTube pra mim se você gostou desse vídeo, se você quer continuar com assuntos relacionados a relacionamentos, enfim, me dá sugestões de tema, vou adorar, tá bom? E o pessoal do podcast, terça-feira então, tem o nosso áudio sobre a maturidade, que foi o segundo, né, tema vencedor aí da nossa enquete.
e quinta-feira esse entra para vocês então no podcast, tá bom? Um grande abraço, fiquem bem e que seus relacionamentos sejam fantásticos. Um grande abraço.